Gente, já que estamos nessa semana que eu trouxe uma aula bíblica para vocês na última terça-feira, nós tivemos um Café com Joia que foi em setembro, que agora eu não me recordo a data, que já teve um Q&A com a Kezinha Fernandes, mas teve um ensinamento muito legal e muito profundo que eu trouxe para vocês. Então, hoje, eu quero que vocês fiquem com esse Café com Joia presencial sobre Deus, para que vocês sejam abençoados e para que vocês sejam transformados através dessa palavra que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Vamos ver como que foi. Por que nós fomos criados? Vamos ver se vocês sabem. Qual que é o propósito da nossa vida? Quem tem a dor de saber, qual que é o propósito da minha vida? Existe um propósito número 1 para todo mundo. Relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Porém, vamos refletir, tem como Deus se relacionar? Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus aonde? É em carne? É em espírito? É em espírito. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito. Se eu não habito uma carne, se eu sou só um espírito, como é que eu posso ter relacionamento comigo mesmo? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu fico somente em espírito? É a mesma coisa assim, eu casei e o meu marido é igual a mim. Como é que faz para você se relacionar com uma pessoa que é exatamente igual a você? Existe relacionamento? Não existe. Você se relaciona com o seu espelho? Você não se relaciona com o seu espelho. Então Deus fala assim, então peraí, deixa eu dar uma carne para ele, para que haja separação, para que possa haver comunhão. E é daí de onde vem o nosso livre-arbítrio. Então quando a gente volta lá em Gênesis, eu consigo entender a razão da serpente. Às vezes as pessoas acham que, tadinho de Adão e Eva, porque eles foram enganados. Vocês acham mesmo, gente, que alguma coisa acontece fora dos planos de Deus? Você acha que Deus é tão fraco ao ponto de ver toda a criação dele caindo por terra por conta de uma semente que fala para Eva, vai fofa, vai ali, come um frutinho. O cara que criou tudo. Não, uma serpente vai destruir meus planos. Se ele criou tudo, ele criou a serpente. Por quê? Como é que eu posso ter comunhão se eu não tenho escolha? Se eu sou um ser perfeito, santificado, iluminado, que poder eu tenho de escolha de amar? Ele não quer um amor robotizado, ele quer um amor verdadeiro, ele quer um relacionamento verdadeiro, ele quer um relacionamento por livre e espontânea vontade. Porém, como é que ele pode se relacionar com o pecado? Como é que ele pode se relacionar com a nossa essência, que é a nossa carne? Então, por isso e tudo isso aponta para Jesus, porque eu preciso de alguém para pular na frente do carro para mim. Eu preciso de alguém para pagar minhas contas. Eu preciso de alguém para me acertar com o Pai. Por isso que fala, não tem como eu chegar no Pai se que não seja pelo Filho. Então, uma pessoa que não conhece Jesus como seu único suficiente Salvador, ele não chega no Pai. Por quê? Porque ele faz esse intermédio. E aí, ontem eu cheguei em casa e eu recebi essa foto, Até a gente consegue ver que foi uma criança que fez, porque cruz está com S. Em plena fase de alfabetização. Esse desenho foi da Bela. E eu resolvi trazer para vocês porque eu achei ele interessante em vários quesitos. Olha só, se a gente repara nesse desenho da Bela, ela escreveu o início e o fim, a cruz de Cristo. Ela decidiu fazer esse desenho sozinha. Ela falou que escrever um livro ia ser um livro de imagens, que não seria um livro de texto. Eu acho que é porque ela está querendo fugir da escrita. Mas tudo bem. E eu achei muito interessante, porque ela trouxe o início e o fim. E aí a gente consegue entender aqui, o pecado no início. E a gente começa a ver aqui o fim do pecado. Certo? Eu estou vendo o fim do pecado. Onde o pecado teve início e onde o pecado teve fim. Onde o pecado morre, onde o pecado acaba. Mas você sabe que o Espírito Santo me instigou a olhar isso de uma outra forma? Eu não sei se vocês observam, a nossa forma de escrever é da esquerda para a direita. Então eu não começaria a ler o desenho por Adão e Eva, eu começaria a ler o desenho pela cruz.
Se a gente inverte o desenho e eu entendo que a cruz é o início e Adão e Eva é o final, o que eu entendo do desenho da Bela? Que Jesus é a vida e o pecado é o fim. Então, o que uma criança de 10 anos está falando pra gente? Que o início é a vida. E o fim da vida é o pecado. E isso mostra que eu posso escolher, mas eu não tenho direito. Que é uma frase que eu falei no último encontro nosso do grupo do jejum, que é o seguinte: toda vez que eu reivindico o meu lugar de ímpio, de pecador, eu estou reivindicando o lugar que não é meu de natureza. Por isso que a gente se arrasta através do pecado. A gente se arrasta nesse lugar de carne. A gente se arrasta. Gente, a gente se arrasta, a gente faz um esforço muito grande para se manter nesse lugar da carne. A gente se esforça. Vocês acham que não? Mas começa a refletir o esforço que as pessoas fazem para continuar sendo usuários de droga, para continuar bebendo, para continuar com pornografia, para continuar com todas. E a gente às vezes acha que também, não, eu não sou pecador porque eu não roubo, porque eu não mato. Amor, não. Todo pequeno pecado é pecado também na mesma proporção. Ele leva à morte da mesma forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente nunca vai chegar lá. A gente nunca, por plena capacidade, a gente teria a capacidade de chegar lá. Então, a única forma de eu fugir do fim é através da conexão do início. Que foi a graça concedida através do sangue derramado na cruz de Jesus Cristo. E aí que eu trouxe para vocês, ó. Um pouco mais de teologia, tá? As 4 necessidades que Jesus levou na cruz. Então, se vocês quiserem anotar, a primeira palavra chama sacrifício. Então, o sacrifício, ele vai remeter à nossa primeira pergunta, que é: quem seria hoje uma pessoa que pularia na frente de um carro para salvar a sua vida? E a gente tem uma passagem de Hebreus 9:26. Mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, ele se sacrificou para que ele pudesse aniquilar o pecado. Então, isso está escrito. E a gente tem que entender que toda vez que eu abro a Bíblia, eu abro a boca de Deus. E às vezes as pessoas têm dúvida de entender assim: mas a Bíblia ela é real. A Bíblia, são palavras inspiradas por Deus. E uma das coisas mais extraordinárias é que vocês têm homens de diversas épocas, de diversas circunstâncias. Então, você tem desde Paulo, que tinha uma capacidade intelectual completamente diferente. E você tem de pessoas que, você tinha um pescador. Você tinha de pessoas completamente simples aqui que escreveram, que trouxeram a palavra pra gente. São pessoas que nunca teriam a capacidade, a eloquência de poder escrever as coisas que são escritas na Bíblia. Então, Fabi, quando eu leio a palavra, o que eu estou lendo? Eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou lendo a boca de Deus aberta. E por que eu tenho que ler a palavra? Porque da mesma forma como a minha boca alimenta através de alimento, o meu ouvido se alimenta através do quê? Da palavra. Então, eu preciso alimentar o meu ouvido através da palavra. Então, o primeiro é sacrifício. O segundo que a gente tem é propiciação. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E isso a gente pega lá no nosso segundo exemplo, quando a gente responde: se você fizesse algo muito errado e fosse julgamento, quem assumiria a culpa por você, para que você não fosse condenado? Ele assumiu a culpa por todos os pecados. E aí, sabe o que acontece? Tem algumas passagens na crucificação de Cristo que às vezes a gente não entende. Se a gente pega alguns exemplos de a crucificação, para vocês entenderem, para quem não entende, ela era a forma mais desumana de matar um ser humano. Jesus, ele foi morto pela forma mais desumana que existia na época. Era pior do que decapitar. Era pior do que qualquer outra coisa. Crucificar a pessoa era o pior tipo de morte. E isso foi concedido a Jesus. Fora que ele foi transpassado. Só que quando a gente pega um pouco de história,
tem muitos casos de pessoas que são crucificadas, elas ficam cantando na cruz. Elas estão lá cantando, tem gente que fica dias. Por que eles fazem o prego na mão e o prego no pé? Porque quando ele se apoia de uma forma, ele perde o ar, ele perde a respiração. Aí ele vai e se apoia no pé. Então aquilo vai gerando desconforto, mas tem para quê? Para acelerar. Porque se acelera, significa que tem gente que aguenta muito tempo. Vocês concordam? Aí você fala assim, tá bom, Fabi, onde você quer chegar? Se pessoas normais aguentam tanto tempo, como é que ele, que era Deus, sentiu tanta dor? Passou por tanto sofrimento, que falam que ele chegou até a derramar lágrimas de sangue, saindo suor de sangue do corpo. Por quê? Qual foi o peso que ele carregou? Do pecado. Quando ele fala, Deus, não derrama o teu cálice em mim, qual que é o cálice? Da ira. Então, se a gente começa a ler um pouco mais na Bíblia, tem muito sobre o cálice da ira. Quando a gente vai para o Apocalipse, também tem os cálices. Então, quando ele pede assim, não derrama o teu... afaste o teu cálice de mim, é o cálice da ira. Quando que Deus se ira? Quando a iniquidade é tão grande, que ele acumulou tudo aquilo, ele derruba tudo de uma vez. Se a gente lê todo o Antigo Testamento, primeiro que Deus ele nunca pune ninguém sem dar uma palavra. Não tem como falar, Deus é malvado, ele não me avisou. Ele avisou, ele dá uma palavra. E você não andou sobre a palavra, você vai ser corrigido. Deus, ele dá uma palavra. Então, no exemplo de Daniel, que a gente estudou a passagem inteira, Daniel dava uma palavra como profeta. Deus falou. Deus está falando. Falou para Nabucodonosor. Pare de achar que você é o rei da cocada. Você precisa reconhecer Deus. E ele mesmo assim foi lá e construiu uma estátua de 27 metros, se eu não me engano, de ouro para ele. E fez todo mundo adorar. Mesmo que ele já estava debaixo de uma palavra que não era para fazer. Aí tem como reclamar que depois Deus foi lá e corrigiu ele? Por isso que é falado que quanto mais nós temos de conhecimento, mais será cobrado. Porque eu sei. Então tem muita gente que prefere falar assim, é melhor eu falar que eu não sei, porque aí eu não vou ser cobrado. Quando Jesus está na cruz e ele fala, Pai, por que me abandonaste? Por que vocês acham que Deus abandonou Jesus na cruz? Um pouquinho depois de sentir o pecado. Quando Deus derrama o cálice da ira nele, Deus está vendo Jesus como o quê? Como pecador. A partir do momento que ele recebe todo o pecado do mundo, Deus passa a ver ele como o quê? O que acontece com o pecado? Que a gente acabou de ver. Ele gera morte, mas é morte do quê? Ele não é a morte da carne, mas antes da morte da carne, a gente nasce com o nosso espírito o quê? A gente nasce com o nosso espírito morto. Todo mundo, desde a queda do pecado, nós nascemos com o nosso espírito desligado. Nosso espírito não tem vida. Quando que o nosso espírito ganha vida? Quando eu olho para Jesus, eu reconheço ele como meu Salvador. O que Deus fez no momento da crucificação com Jesus? Por que a separação foi importante? Para que o pecado fosse julgado. Mas para o pecado ser julgado, ele precisa ser julgado como um pecado. Não tem como falar assim, filhinho, vem cá, não, mas eu te amo tanto que eu vou passar a mão na tua cabeça, mas você vai continuar com o teu espírito ligado e tá tudo certo. A gente faz só uma encenação aqui. Houve separação do pai e do filho, para que ele pudesse carregar o nosso pecado. Só que quando a gente vive o sobrenatural, eu não quero mais voltar ao teu normal de novo. Quando a gente está nesse lugar, eu não quero sair desse lugar. Quando eu estou na igreja, quando eu estou no culto, quando eu estou ouvindo uma palavra, quando eu estou ouvindo um louvor, eu não quero que isso acabe. Imagina para ele que é filho de Deus. Que ele estava desde a criação. Ele sempre existiu. Ele foi separado do Pai. Sabe a dor do nosso filho quando a gente vai viajar? Hoje eu vim para cá, as crianças estavam, ai mãe, não vai. Sabe a dor dos nossos filhos quando a gente vai viajar e você vê no rostinho deles assim, ai mãe, por favor, não viaja, fica comigo. Você vê a dor da separação.
Imagina a dor de Jesus sendo separado do Pai, para levar na cruz todo o nosso pecado. Quando a gente começa a interpretar a cruz dessa forma, a gente começa a entender que o negócio exige responsabilidade, exige consciência. Não tem como eu levar isso como uma brincadeira. Não tem como eu levar isso como uma musiquinha que eu canto. Não tem como levar isso como uma frase bonitinha que eu falo, glória a Deus, que legal. Ou, que legal, eu vou na igreja, eu vou para marcar aqui. Que legal, eu fui, gente, olha só, eu fui, hein, Deus. Eu fui aqui, olha aqui, dá um check aqui, ó. Se tivesse aquele aplicativo de treino, marca lá, igual do treino, eu fui na igreja, olha lá, todos os domingos eu tava na igreja, né? Mas a gente não leva com a seriedade o peso que Jesus carregou na cruz. Porque se a gente levasse, a gente ia buscar a nossa santificação todos os dias. Porque eu saberia o peso que ele carregou na cruz por nós. Nossa busca, gente, não é pra gente sair falando palavras bonitas. Não é pra gente ser expert da Bíblia. Não é pra eu decorar todos os versículos, eu saber falar as coisas de todas as formas maravilhosas. Mas é eu olhar pra cruz e eu conseguir reconhecer o que isso significa pra mim. E não só para mim, porque a Bíblia ela não foi escrita por um ser humano, ela foi escrita para todas as nações. Ela foi escrita para o povo. Quando eu entendo a seriedade disso, eu paro de levar isso como um hype. Eu paro de levar isso como um hobby. Eu paro de levar isso como se fosse mais uma coisa na minha agenda. Jesus não é mais uma coisa na sua agenda. Ele não é um compromisso da sua agenda. Jesus não tem que estar 8 da manhã na agenda do teu compromisso. Igual você coloca, vocês acham que Jesus tem que estar na tua agenda? Igual você coloca uma reunião com um cliente? Eu me recuso a colocar Jesus na minha agenda. Porque Jesus toma conta da minha vida inteira. É tudo para ele. Mas é lindo quando eu canto a música, mas eu vivo conforme eu canto a música. Quando a gente vai para a terceira parte, eu entendo sobre a reconciliação. E a gente entende por que eu não posso chegar a Deus sem se for pelo Filho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é esse imputar? Eu não coloquei na conta dos homens as transgressões deles. E eles nos confiou a palavra de reconciliação, segundo Coríntios 5,19. Então, através da cruz, a gente se reconciliou com Deus. Se vocês olham o Antigo Testamento, todas as pessoas se relacionam a Deus como servo. Eles se apresentam, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Quando a gente está na Nova Aliança, a gente se apresenta a Deus de que forma? Filho. Isso só foi possível através da reconciliação de Jesus Cristo, que foi quando eu parei de ser reconhecido como servo e eu passei a ser reconhecido como filho. Por quê? Porque eu fui reconciliado através da cruz. E aí a gente tem a parte de redenção. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós tivemos a redenção através da cruz. E é por isso que a gente tem muitas religiões que não reconhecem Jesus como seu único suficiente Salvador, porque eles imaginavam um reizão confortável, sentado no seu trono, reinando. Isso vai acontecer na segunda volta. Mas ele precisava passar por esse processo para que a gente pudesse ser salvo. Para que na volta dele a gente pudesse ser glorificado. Então, a gente vê aqui o caráter de Jesus como servo. E aí, sabe o que isso mostra pra gente? O caráter que a gente precisa se explicar, a gente precisa se colocar como um padrão. E eu falo numa posição de uma pessoa confortável, que tem uma vida confortável, que tem tudo muito fácil, que tem acesso a tudo, acesso a tudo que o dinheiro pode comprar. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhos com saúde. Gente, eu tenho uma vida que Deus me deu que eu não mereço. Quando eu reconheci Jesus como meu suficiente Salvador, eu falei, Senhor. E eu comecei a entender que eu sou uma pecadora. Eu falei, você tem certeza que você quis dar tudo isso pra mim? Eu não merecia nada.
Eu nem te reconhecia. Eu estava brincando no carro que eu ficava olhando lá as Pleiades. Eu ficava olhando, eu queria as coisas do universo. E fazia 1 milhão de cursos, 1 milhão de coisas. Eu queria, nossa, vem aqui, outros seres doidos. E buscava umas coisas doidas. Eu falei, Senhor, eu não estava nem aí. E o Senhor me dando tudo. E nesse último ano, Deus começou a me mostrar todos os livramentos que Ele me deu. Todos. Ele falou assim, ó. Eu lembro, Ele me mostrou um dia claro, eu andando a pé, de noite, do meu trabalho, para fazer uma reunião. E Ele me mostrou, ali, você teve um livramento físico. Você ia ser abusada naquela noite. E eu lembro de um homem vindo na minha direção, e eu lembro que eu senti assim, tipo, olha no olho, firma contato, estufa o peito. Eu ouvi, e eu fiz, e eu passei reto. E naquele momento, e aí Ele me mostrou, isso aqui foi eu que te dei. Essa proteção, esse livramento fui eu que te dei. Mas Ele também me mostrou todos os sonhos que eu tive. Eu estou com o Caio hoje por conta de um sonho. Que eu sonhei com o Caio a noite inteira. E Ele mostrou, fui eu que te dei esse sonho. Quando a Mia veio, eu também sonhei com a Mia. Ele falou assim, ela foi o meu presente para você. E Ele me mostrou cada coisa que Ele concedeu na minha vida com a mão direita dele. E que eu achava que, como eu sou incrível, fui eu que fiz tudo. Só que Deus fez isso por vocês também. Ele não fez só por mim. Porque antes dele ser juiz, Ele é pai. Antes dele querer cobrar a sua conta, que Jesus já pagou essa conta na cruz, Ele já fez tudo isso por vocês. Vocês podem dar um glória a Deus por tudo isso? Às vezes a gente está sempre perguntando, cadê a falta? Cadê o próximo? Cadê a minha promessa que eu ainda não vivo? A gente já vive a promessa. Porque a promessa é a nossa comunhão com Deus. O resto é resto. Nós já estamos debaixo da promessa. A gente já vive a promessa. E a gente vive por conta disso, por conta da redenção. Da reconciliação. A gente já vive essa promessa. Então a gente precisa ficar parando de buscar o que está em falta, porque nada está em falta. Tudo que Deus prometeu, a gente já vive essa promessa. Todas as outras coisas não serão acrescentadas. Ou seja, quando eu olho o pecado, qual que é a raiz do pecado? É a rebelião contra Deus. O que Satanás faz? Ele é a rebelião contra Deus. Qual que é a raiz do pecado? É a rebelião contra Deus. Toda vez que eu peco, sou eu levantando a bandeira. Olha, Deus, eu estou aqui fazendo minha rebelião contra o Senhor. Eu estou te peitando, eu estou te falando assim, olha, a minha carne é muito mais importante que o Senhor. E essa frase é uma frase que me marca, que está lá em Levítico 19:2, que é uma exortação. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou santo. Abre o celular de vocês. Abre a câmera frontal. Abre a câmera frontal do celular de vocês. Olha a imagem que vocês... Quando vocês abrem a câmera de vocês, eu quero que vocês me falem. Quem arrumou o cabelo quando abriu a câmera? Quem reparou se a maquiagem está borrada? Quem procurou algum defeitinho para arrumar? Inconsciente. A gente tem que trocar essa imagem que a gente abriu, que vocês estão se olhando, por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando vocês olham essa imagem, vocês olham a si mesmas. Eu me olho. E quando eu me olho, não tem nada de bom em mim. Não tem como eu melhorar, sendo a minha referência sou eu. E eu falo mais, para quem é mãe, quem é pai, vocês parem de corrigir os filhos de vocês para serem igual a vocês. Nós não temos esse direito, porque eu estou corrigindo um pecado, edificando outro pecador. Se a gente quer corrigir os nossos filhos, que sejam nos valores de Cristo, como Cristo sendo a única referência, porque Ele é o único que viveu 100% como homem. E Ele não pecou. Então, o nosso espelho, a nossa reflexão, o nosso reflexo precisa ser Cristo. Porque o meu processo de santificação, ele não vem do que eu olho em mim e do que eu vejo. Porque eu nunca teria a capacidade de ver o quanto eu preciso evoluir. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo qual é o caráter que precisa ser exercitado em mim. E, cara, quando você olha, dói. Ontem, Camila, quando a gente estava junto, eu te falei uma coisa tão feia. Eu me senti tão mal.
Não falei nada de você. Mas saiu uma coisa tão maldosa da minha boca, de um comentário, eu me senti tão mal. Tão mal. E eu falei assim, meu Deus. E talvez aos nossos olhos, você fala assim, nem lembro o que você falou. Mas o meu coração sabe a maldade que estava no meu coração quando eu falei. Eu falei de outra pessoa. Sabe o que isso mostra? Que eu peco. Mas naquele mesmo momento, internamente, eu falei, Deus, Senhor, me perdoe. E por favor, me ajude a não fazer mais isso. Porque eu sozinho não tenho força. Eu não tenho força, Senhor. O Senhor me corrija, me discipline e me ajude. Eu peço ajuda para Deus com a minha paciência. Eu peço a Deus para ser mais carinhosa. Eu vi outro dia que se a gente começou a gostar de rosa, é porque o Espírito Santo já está trabalhando na gente. Esse dia está de rosa. Eu falei, o Espírito Santo está trabalhando muito em mim. Então, eu quero ver cada vez mais no meu espelho, no meu reflexo da vida, Jesus. Porque se eu olho a mim mesma, eu vou achar que eu tô maravilhosa, eu vou achar que eu tô excelente. Por quê? Porque eu tô olhando nos padrões do homem. Mas eu preciso começar a olhar diante do padrão de Cristo. Porque o processo de santificação é para eu chegar mais próximo possível do caráter de Cristo. Isso significa ser cristão. O que significa ser cristão? A palavra cristão. Ser parecido com Cristo. Mas será que as nossas ações, a nossa busca diária, a nossa disciplina diária nos leva para esse lugar? A gente busca isso. Nós somos um exemplo disso ao lugar quando nós estamos com as pessoas. Nós somos uma Bíblia viva quando nós estamos perto das pessoas. Pela forma como... A gente não... Esquece, a gente não vai chegar lá. É impossível a gente achar que vai chegar lá. Não vai. Sabe, pastores que estavam aqui hoje são maravilhosos. Mas vocês sabem que peca, não sabe? Por isso que a gente não pode adorar ninguém. Somente a Deus. Se a gente lê o Antigo Testamento, a forma como Deus se irava com o excesso de adoração, parem de adorar homens. Não me adorem, não saiam daqui, por favor, falando a Fabi é maravilhosa, porque eu não sou. Eu peco tanto quanto vocês. Eu tenho uma lista enorme que vai estar lá no meu julgamento, mas graças a Deus meu nome está no livro da vida. Porque eu não teria a menor capacidade de entrar nos céus. Pela minha habilidade, pela minha capacidade. Tá doido. Hoje o Theo fez eu bater meu cotovelo no coisa. Nossa, gente, como bate o cotovelo. Aí a gente respira. Eu pequei. Em pensamento, mas eu pequei. Aí eu posso trazer uma lista enorme. Daria um livro hoje, só dos meus pecados do dia. Aí tem gente que fala, imagina, eu não peco. Tá tudo certo, eu não preciso disso. Eu não preciso ser exortado, eu não preciso ser santificado. A gente precisa. E por isso que a gente precisa um dos outros, porque é difícil demais essa jornada sozinho. Quando a gente vê um depoimento de uma pessoa que talvez já passou por isso, que já passou pelas dificuldades que a gente passa. Sabe, a mulher que hoje vem muito nessa guerra de, meu Deus, conflito de identidade, de performance, como é que eu equilibro as coisas? Você pega uma pessoa que está passando pela mesma coisa, ou alguém que passou por uma dificuldade, sei lá, de dinheiro, alguém que passou por uma dificuldade de saúde, a pessoa abre a boca para falar como ela passou com isso. Esse testemunho é muito valioso. Deus não quer você de boca fechada. Você não tem valor de boca fechada. Deus quer o seu testemunho. E eu falei para a missionária, eu vou dar testemunho de que a minha vida é maravilhosa. Eu vou motivar alguém de que jeito a isso? Ela falou, é justamente esse seu testemunho. Porque quanta gente acha que a vida tá boa e vai falar assim, para que eu preciso de Deus? Porque eu sou Deus. Sabe o que significa? Que o seu testemunho ele tem alcance para as pessoas que precisam do seu testemunho. A gente não vai alcançar todo mundo. Por isso que todo mundo precisa abrir a boca. E eu tenho certeza que existe alguma coisa na sua história que vai edificar outras pessoas. Que vai elevar a crença de outras pessoas. Que vai elevar a fé de outras pessoas. O que eu tenho que hoje eu estou aqui na frente e vocês não estão? Nada, gente. O mesmo Espírito Santo que me reveste cada um de vocês. A mesma palavra que eu tenho na Bíblia, a mesma palavra que vocês têm na Bíblia. O que impede vocês de abrirem a boca hoje? E levar a palavra. E ser um canal de bênção na vida de outra pessoa. De levar uma alma, ganhar uma alma para Jesus. Alguém aqui já ganhou a alma para Jesus? Cara, quando alguém fala assim,
E você olha aquilo, você fala, meu Deus! Foi o melhor contrato que a pessoa assinou na vida dela. É a melhor sensação, não tem como. Então, qual que é a perspectiva que a gente tem de vida sem Jesus? A gente tem essa, que a vida tem começo e tem fim. Obviamente que não nessa forma linear. Mas a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma vida com Jesus, é que não deu para eu colocar num slide o que tem dentro da minha cabeça. Mas é no sentido assim, às vezes a gente olha a nossa vida como se a nossa vida fosse muita coisa. Meu Deus, olha o tanto que eu tenho para viver na vida toda. Mas a hora que eu coloco a minha vida numa perspectiva do que é a minha vida com Jesus após a morte, não tem nem um risquinho aqui, ó. A minha vida quando eu nasci, minha vida quando eu morri. Porque a minha vida eterna, ela é contínua, por isso que ela é eterna, ela é para sempre. Conforme a nossa vida vai crescendo na eternidade, o que a gente vive aqui é uma formiguinha. Vai virar um átomo a nossa história. Então, quando você entende que a eternidade é que importa, o que importa é a minha fé, é a forma como eu vou levar a minha vida. Eu não estou falando que vocês têm que parar de fazer tudo que vocês fazem só para ficar orando. Não é isso que eu estou falando. Mas é como vocês levam a vida de vocês, é como vocês fazem aquilo que vocês fazem. Como que vocês lidam com o casamento de vocês, como que vocês lidam com os filhos de vocês, como que vocês tratam os negócios de vocês, como que vocês lidam com fornecedores, como que vocês lidam com clientes, como que vocês lidam com problema, com desafio. Mas como é que vocês lidam na bonança também? É tudo isso que vai impactar a nossa vida eterna. E aí quando você olha, você fala assim, cara, você olha os problemas de uma forma diferente. Porque perto da vida que Deus preparou para mim, ao lado dele, o que isso importa? Você vai entender que os problemas são passageiros, mas os momentos bons também são. Você vai parar de ficar oscilando na vida. Ai, meu Deus, hoje tá bom, hoje tá ruim, hoje tá bom, hoje tá ruim, hoje tá bom, hoje tá ruim. O que importa? Aí as pessoas falam assim, porque eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus do meu lado. Quando Paulo fala nas cartas dele que ele está perdendo tudo, quando ele é fraco e é onde ele se faz forte, ou sobre as dificuldades das coisas que ele passa, das perseguições que ele passa, que tudo se torna irrelevante, é porque o que é maior relevante, tudo isso aqui, ó, vai ser apagado. Quanto mais eu caminhar na eternidade, mais isso aqui vai ser apagado. Ah, Fabi, então quer dizer que tudo que eu faço é irrelevante? Não, pelo contrário. É o que te concede a vida eterna, é a relevância disso. Ah, mas você está falando sobre coisas que eu vou fazer? Sim, porque foi o que a Kezinha falou. Uma fé sem obras não faz muito sentido. Então, quando você coloca as coisas no mundo num peso de uma balança, o que tem mais peso? Quando você faz um jejum, eu estava brincando esses dias, e você tem uma vontade de comer um pão de queijo, que é o que eu mais tive vontade. Né, Dé? Que até mandou pão de queijo lá para casa. O cheiro de pão de queijo me matou, gente. E eu podia olhar e falar assim, quer saber o que um pão de queijo vai matar na minha... Eu já tô salva. Mas aí eu entro numa balança mental, aí eu coloco o pão de queijo de um lado e Deus do outro. Existe como pesar isso? Mas a gente tem que fazer a mesma coisa com todas as coisas do mundo, que a gente julga que são importantes. Quando você coloca no peso da balança, você vai sempre saber tomar as melhores decisões, porque você vai sempre saber o que pesa mais, o que vale mais, o que conta mais. Eu estou aqui em algo que é passageiro, que me leva à morte, que vai me tirar do fluxo divino, que vai me afastar de Deus, que vai fazer com que a chama se apague em mim, que eu pare de viver o sobrenatural. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu apagar o Espírito Santo de mim? Eu tirar o audível dele, eu perder a conexão? Será que vale a pena eu tirar a mão direita de Deus sobre mim? Por um desejo da minha carne? Para a gente encerrar, eu trouxe uma frase, e eu sei que tem muita gente online, eu até queria depois que vocês estivessem acompanhando lá dentro. Essa frase tem Apocalipse, e é muito interessante, quando a gente estuda a forma hermenêutica da Bíblia, a primeira coisa que você lê a passagem, você precisa ler o que ela significa. Eu preciso ler o significado real dela.
Depois eu venho para a segunda camada. O que essa passagem significa para mim? E aí depois eu vou ler essa passagem e eu vou entender como que eu posso aplicar ela para o mundo, para as pessoas. Então a primeira coisa é o significado real dela. E eu trouxe essa passagem que está lá em Apocalipse, e eu achei ela muito interessante, porque o Apocalipse, ele fala do futuro. Ele fala de um tempo profético que ainda não se cumpriu. Então, a gente tem que olhar isso como uma orientação que Deus ele deixou pistas para a gente em Apocalipse. Ó, leiam comigo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. Eles quem? Como que a gente venceu? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Sabe o que Deus está falando aqui, ó? Precisa haver testemunho. Enquanto não houver testemunho, não tem vitória. Deus conta com o nosso testemunho para a vitória. O sangue já veio. E o testemunho? Quanta gente está sentada, passiva, esperando Jesus cair no colo? Vai para o culto, vai para a igreja, escuta uma palavra, vai para casa, e acha que a vida significa isso. Deus não quer passividade. Deus quer ação. Deus quer testemunho. Ai, Fabi, não sei. Está escrito. Não é o que a Fabi está falando. Está escrito, está na palavra. Ele já disse como que nós vencemos. Ele já disse, já está escrito. Então eu preciso ler a palavra e falar o que isso tem que gerar de mudança em mim. O que eu preciso começar a fazer? O que eu preciso trazer para o mundo? Que eu sei que vai ajudar nesse processo é testemunho. A sua boca fechada não ajuda. Fabi, eu vou falar do quê? Não importa. Fale. Quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Eu nunca senti tanto um misto de emoções na minha vida como fazer esse evento. Ao mesmo tempo, meu corpo borbulhava. Eu ainda tô com calor ainda. Não sei se vocês estão com calor, mas eu tô morrendo de calor. Tô suando. Meu pé tá suando, minha mão tá... Eu tô suando, tô pingando por dentro. Ao mesmo tempo, eu nunca senti uma paz tão grande. Sabe por quê? Ontem eu tava me sentindo fraca. E eu falei, agora que o Espírito Santo vai agir de vez. Porque ele falava assim, filha, fica tranquila. Fica tranquila. Só deixa, só entrega. Vocês acham que eu fiquei preocupada com o que eu ia falar aqui? Eu orei, meditei, Senhor, o que o Senhor precisa que eu fale? Ele me deu a estrutura. E eu falei, como é que eu vou falar uma hora desse assunto? Ah, amor, a gente fica aqui até amanhã. Mas por quê? Porque não sou eu. Eu só abro a minha boca. Então não se preocupa se você talvez não saiba falar, você não sabe o que falar. Mas eu quero que vocês saibam que tem pessoas que precisam do seu testemunho. Eu e a Gabi, a gente é uma dupla imbatível, né, amiga? É a Gabi e Fabi. A gente senta nas mesas, aí quem precisa de aceitar Jesus porque tá na dor é a Gabi. Aí quem é aquela mulher que tá trabalhando, né? Marta e Maria. Pega as Marta e Maria tudo pra mim. A da performance, que a vida tá maravilhosa, tá tudo certo. Então a gente já vai vendo quem é que precisa do testemunho da Gabi e quem precisa do meu testemunho. Aí eu abro a boca ou ela abre a boca. E a gente vai num passe e repasse, assim, ó. Mas isso prova que eu não sou para todo mundo. Como a Gabi não é para todo mundo. E como cada uma de vocês, e cada um, né, Ale? Você também se inclui nisso. Não é para todo mundo. Mas significa que existe um todo mundo para você. Você precisa buscar os seus. Você precisa testemunhar. Você precisa abrir a boca. Para que você possa gerar essa salvação que já é profética, que já está escrito, que isso vai acontecer. E aí, a gente tem aqui para vocês entenderem o que é uma palavra de testemunho. A primeira é a confissão pública da fé. Então, quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, isso é uma confissão pública da fé. Isso está em Romanos 10. Tem pessoas que não entendem por que eu tenho que fazer uma oração. Porque está escrito que quando eu confesso com a minha boca, está escrito, falo. Vocês têm noção do que o mundo ele foi feito com a palavra? A força que existe a palavra quando a gente vai casar.
Como é que eu falo pro meu marido que eu aceito passar o resto da minha vida com ele? É com a palavra. Então a palavra tem muito poder. As alianças, elas são feitas com a palavra. Testemunho de vida, vai além de palavras, envolve viver de forma coerente com o evangelho, a sua história, as suas escolhas, a sua postura diante das lutas. Isso também é um testemunho. A sua vida, ele é um testemunho. E a fidelidade até o fim. Quantas vidas foram mortas por pessoas que não quiseram negar Jesus? De pai fala assim, não vamos negar. Não vamos negar. E ele falou, então vou matar seus filhos todos. Tá bom, pode matar. E matava. Você acha que hoje, se tivesse alguém com uma arma na tua cabeça, nega Jesus, e seus filhos estão do seu lado, você falaria o quê? Quem seria você? Qual seria o tamanho da tua fé se hoje você vivesse num tempo... Porque, gente, adorar Jesus hoje é lindo. A gente está num país que é permissivo a isso. Volta no tempo, ou não precisa voltar no tempo, vai para um país hoje que você é perseguido. Eu quero ver se alguém apontar para a cabeça do teu filho e você vai falar assim, ele é Jesus? Quem é mesmo? Quem seria você diante desse lugar? É duro, cara. E eu não te falo numa posição de uma pessoa que bate no peito, olhar meus filhos chorando com uma arma na cabeça. Por isso que a gente tem que, todos os dias, pedir para que Deus nos fortaleça. Pedir para que Deus esteja do nosso lado. Porque talvez a gente não tenha uma arma apontada na nossa cabeça. Mas a gente tem um convite do mundo todos os dias, de forma sutil. Um convite, uma amizade, um lugar. E que a gente acha que está tudo bem. Mas essa é uma arma que está sendo empunhada na nossa cabeça todos os dias. E que você está dando testemunho com a tua vida. Que está tudo bem. O lugar que você frequenta, nega Jesus. As amizades que você tem, nega Jesus. A forma como você tem de conduta, nega Jesus. Os seus pensamentos, nega Jesus. Os seus vícios, negam Jesus. Então a gente não nega Jesus só quando alguém aponta uma arma na nossa cabeça e fala, nega Jesus agora, ou eu vou matar toda a sua família. Não é como Pedro, que negou 3 vezes. Verbalmente. Não conheço, não sou discípulo, nem conheço esse cara. Eu não. Mas a gente nega com o nosso testemunho de vida todos os dias com as escolhas que a gente faz. A pergunta que fica, hoje as suas escolhas, elas testemunham Jesus na sua vida? Ou elas estão negando Jesus? É um convite, gente. É um convite de você ponderar o mundo de um lado e a cruz do outro. O que é mais importante? Por isso que ele fala, pegue a tua cruz. Carregue a tua cruz e siga-me. Ele não falou, pegue as coisas do mundo. Pegue todos os seus projetos, pegue todas as suas empresas, pegue tudo. Pegue a sua cruz. E carregue. Vai ter que abrir mão. Vai ter que abrir mão. Vai ter que sair de grupo de WhatsApp. Vai ter que mudar de grupo. Vai ter que sentar em outras mesas. Vai ter que estar com outras pessoas. Vai ter que frequentar outros lugares. Vai ter que vestir outras roupas. Às vezes o decotinho não cabe mais. O biquininho enfiado no bumbum não cabe mais. A Elaine que diga. Que vivia no carnaval. Carnaval não cabe mais. Vai perder negócios. Mas será que a gente está perdendo de verdade? Eu queria deixar de final para vocês essa passagem de Romanos 10, 9 e 10, que fala, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creis que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa através da salvação. Eu não sei se você já confessou com a boca, mas se você já confessou, eu te convido a confessar de novo. Não porque você vai ser salvo novamente,
Não porque Deus vai escrever de novo o seu livro no nome da vida. Essa graça já foi concedida. Mas é uma forma de testificar, de testemunhar, é uma forma de reafirmar, é uma forma de declarar para o inferno, ouvir a tua posição. E talvez tenha você que hoje vai fazer essa oração pela primeira vez. Então saiba que a partir do momento que você faz essa oração, ela não é vazia, como tem muitas pessoas que acham que eu vou fazer uma oração e está tudo bem. Ela é a oração mais importante da tua vida. Porque é ela que vai te dar a vida eterna. A partir de hoje, a partir desse momento, até para quem está em casa e talvez ainda não tenha feito essa oração, faça. Talvez você vai orar por dinheiro, talvez você vai orar por saúde, talvez você vai orar por casamento. Mas nenhuma oração vai ser tão importante como essa que a gente vai fazer agora. Então eu peço que vocês fiquem em pé. Eu vou colocar ela no slide para que vocês possam ler. Mas para quem quiser fazer a sua, vocês possam ficar à vontade também. E para quem está em casa, eu vou ler para que vocês possam me acompanhar. Ali onde está o seu nome, vocês falem o nome de vocês. Mas eu quero que vocês falem com vontade, com convicção. Que hoje vocês estão assinando o melhor contrato da vida de vocês. É o contrato da vida eterna. É o contrato do que realmente vale a pena. Amém? Senhor Jesus, eu, Fabiana, creio que tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou para me dar vida. Eu te confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, me reconcilia com o Pai e escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo a redenção, o perdão e a paz através do teu sacrifício. A partir de hoje, a minha vida é tua. Em teu nome eu oro. Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Teve alguém que fez essa oração hoje pela primeira vez? Andressa, Ká, Juju, quem mais? Lá atrás. Eu quero que vocês peguem quem está ao lado de vocês, que fez essa oração pela primeira vez. Eu quero que vocês abracem. Eu quero que vocês abram a boca, que vocês declarem sobre essas pessoas. Eu quero que vocês se abracem. Eu quero que vocês declarem sobre a vida de vocês. Para quem já tinha feito essa oração, eu quero que vocês abram a boca. Fê, abraça. Abraça todo mundo. Abraça, declara. Abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Você tem esse poder. Deus já te revestiu de autoridade. Quero que vocês saibam, até para quem está em casa, que hoje tem... Hoje não, já está tendo uma festa linda nos céus. Hoje o nome de vocês está escrito no livro da vida. Hoje Deus concede através da graça e misericórdia a vida eterna. Hoje a sua vida jamais será a mesma. Eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer a confiança de vocês, eu quero agradecer a disposição de vocês de estarem aqui, de se permitirem viver essa jornada comigo, que está só começando. Eu quero declarar na vida de vocês. Eu quero declarar um novo tempo. Eu quero declarar uma unção nova na vida de vocês. Porque ninguém sai numa terça-feira para um lugar com uma doida como eu. À toa. Deus reconhece a sua fome. Deus reconhece a chama que existe dentro de você. Deus reconhece a tua vontade de conhecer cada vez mais do caráter dele, de conhecer. Deus quer te chamar pelo nome. E hoje ele já te chama pelo nome.
Saiba que você é filha e filho amado de Deus. A mão direita de Deus hoje está sobre cada um de vocês. Mas da mesma forma como essa mão direita está com vocês hoje, Ele te faz um convite diário através do Espírito Santo, que a partir do momento que você reconhece Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo em você já está ligado. Através do Espírito Santo de Deus, Ele te mostra os caminhos, Ele endireita as suas veredas, e essas veredas elas são estreitas. Então permita esse endireitamento, para que você não se desvie para a direita, para que você não se desvie para a esquerda, para que você siga os passos de Deus, que Deus preparou, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe quais são os melhores caminhos. Não briga com os caminhos de Deus, porque o caminho de Deus é o melhor caminho, é melhor do que a sua capacidade, é melhor do que a sua estratégia, é melhor do que a sua sabedoria. É melhor eu estar com Deus na confusão do que eu estar no bem bom sem Deus. Hoje Deus estará com você no amor, mas Ele também estará com você na justiça. E Ele é a melhor pessoa porque Ele é justiça com amor. Ele não é um Deus malvado, Ele não é um Deus punitivo. Ele está aqui para te levar para a sua santificação. Ele está aqui para te tornar uma pessoa melhor. Ele te ama tanto, 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 que Ele mandou o filho dele morrer na cruz para falar assim, olha aqui, tem como você ser essa pessoa? Eu te quero aqui comigo. Olhe em Jesus para frente, olhe sempre para frente, olhe para cima, não olhe para baixo, não olhe para o lado. Deus já te deu o caminho, mulher. E Ele quer que você abra a tua boca. Porque Ele não quer você calado. Toda vez que você cala a tua boca, quem ganha é o inferno. E o inferno não prevalecerá. Ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Deus vai te dar todas as estratégias para o seu negócio. Deus vai te dar seus clientes. Deus vai melhorar os teus fornecedores. Deus vai te dar os seus sonhos. E talvez nos sonhos que você nem imaginava. Porque Ele te dá o que você precisa. E os planos dele são sempre maiores e melhores. Receba isso. Agradeça todos os dias, porque mulher, homem, não te falta nada. Não te falta mais nada. Tudo que você precisa, você já recebeu. E você recebeu quando Jesus consumou isso na cruz. Já foi consumado. Receba o que é seu de direito. Você já herdou, como filha de Deus, todos os direitos do Espírito Santo aqui na terra. Todos os dons estão disponíveis, eles estão na mesa. Para vocês serem revestidos todos os dias. E não é só para ministério, não, é para a vida. É para melhorar o teu casamento, é para melhorar a tua família, é para melhorar os teus negócios. Deus quer te ver prosperando, Deus quer te ver crescendo. Deus quer te ver levando a palavra, Ele quer te ver fora do lugar onde você se encontra hoje. Não ache que esse é o lugar que você vai permanecer. Não é. Deus tem um lugar melhor e maior para você. Você precisa mexer os seus pés. Mas mexa aonde Ele já pisou, porque o caminho já foi dado. As pisaduras, a pisada de Deus, Ele já mostra o caminho. A gente só precisa agora ter coragem de levantar e pisar exatamente nesse mesmo lugar. E esse lugar, Ele te concede a eternidade. Que é o maior presente que a gente poderia receber. Todo o resto é uma agulha no palheiro. É pequeno. É pequeno demais. Deus, Ele quer a tua intimidade, Ele quer a tua comunhão. Ele te quer de joelho. Ele te quer de joelho. Ele quer que você fale, Pai, eu te amo, Pai. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu, porque eu não mereço estar onde eu estou, Pai. E mesmo assim, pela sua misericórdia, Pai, o Senhor me deu tudo. O Senhor me deu tudo, Pai. Hoje não me falta nada. Tudo que eu preciso é estar com o Senhor. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus tem um tempo novo. E não é só para vocês que estão aqui, não. Deus tem um tempo novo para todos nós. Eu não sei se vocês percebem, mas Deus quer mais. Ele não é um Deus de 10%, Ele é um Deus de 100%. Ele não quer seus 10%, Ele quer 100%. Ele quer estar com você na sua dificuldade, Ele quer estar com você nas suas fortalezas, Ele quer estar com você nos seus sonhos, Ele quer estar com você no teu café, Ele está com você na tua academia, Ele quer estar com você no seu negócio, Ele quer estar com você em todo o tempo. E eu já te falo, Ele está disponível.
Ele está disponível. Disponível. 24 horas por dia. Todos os dias. Sabe por quê? Porque vocês são filhos amados do Senhor. Não se apeguem no amor do homem. Não se apeguem na bajulação do homem, no aplauso do homem, no reconhecimento do homem. Deus manda dizer para vocês que Ele já te reconhece. Ele já reconhece todos os seus esforços, todas as suas tentativas. E Ele se agrada. Mas a partir de hoje Ele fala, me dá o comando. Deixa eu comandar. Deixa eu levar. Deixa eu te ajudar. A gente não pode ser orgulhoso de não deixar Deus caminhar. De Deus estar ao nosso lado. Que Ele seja a gasolina no nosso carro. Que Ele seja o volante do nosso carro. Que Ele seja o acelerador do nosso carro. Mas que Ele também seja o freio do nosso carro. Entrega o comando do teu veículo para Deus. Que Ele vai te levar por paisagens e por lugares que você jamais imaginou. Que vocês saiam por essa porta infinitamente melhores do que quando vocês entraram. Esse lugar é um lugar onde vocês podem deixar todo o peso de vocês, toda a dor de vocês, toda a enfermidade de vocês, toda a dúvida de vocês. Porque isso não é de Deus. Isso é do mundo. E as coisas do mundo vocês deixam aqui. Esse ambiente está limpo, esse ambiente está protegido. Esse ambiente está guardado. E a chama de Deus transmuta absolutamente tudo. 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 Eu quero que vocês fechem os olhos de vocês. Eu quero que vocês comecem a sentir o fogo do Espírito Santo tomando conta da cabeça de cada um de vocês e descendo por cada parte do corpo de vocês. Vocês começam a sentir a chama do Espírito Santo queimando e ardendo e transmutando tudo que precisa ser transmutado agora na tua mente, na tua alma, nas tuas emoções, no teu coração. Você começa a sentir o seu medo indo embora, todas as suas emoções negativas, a sua angústia. Você entende que Deus é um Deus de ordem, é um Deus de excelência. Você começa a sentir a confiança de filho amado de Deus, do Criador do universo tomando conta de você. Você sente o revestimento do Espírito Santo, você começa a se sentir empoderado. O calor vai aumentando. E você cada vez mais tem vontade de abrir a sua boca. Abra a boca, comece a falar. Comece a glorificar Deus pela sua vida, pelo revestimento do Espírito Santo, por todas as bênçãos. Ele é nosso Pai. Nós somos filhos amados de Deus, amados. Se você tiver dúvida da sua identidade, agora você já sabe, você é filho de Deus, você é filho de Todo-Poderoso, você é a criatura mais amada e mais importante da face da terra. Você não precisa da aprovação dos homens, você não precisa da identidade que o mundo te dá. Porque Deus te deu um nome, Ele te chama por esse nome, não é o mundo que vai te dar uma identidade nova. É a identidade que Deus te deu. E você permaneça fiel nessa identidade, que é de filho do Senhor. Que a partir do momento que vocês passem por aquela porta, o renovo de Deus te alcance. Que o Espírito Santo de Deus te revista em um poder da cabeça aos pés. Que a partir de hoje, cada vez mais, você escute mais, que você veja mais, que você abra mais a sua boca, que você viva para o novo tempo de Deus, porque Ele preparou algo extraordinário para o seu novo tempo. Que Deus abençoe cada uma de vocês, abençoe a sua família, que os anjos do Senhor estejam a postos nas suas empresas, nos seus negócios, nos seus sonhos, na sua mente, na tua família, com os seus filhos, em cada coisa que for da sua vida. O exército do Senhor está a postos para te cuidar, para te guiar, para te levar em segurança de volta para casa. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sabe o que vocês querem ficar? Porque a presença de Deus está aqui. Mas a hora que vocês forem embora, ela não vai embora.
A presença de Deus está com quem escolhe estar na presença dele. Então, o que eu quero falar para vocês é que tudo isso aqui está disponível para vocês. Isso aqui está disponível dentro de 4 paredes? Tá. Mas isso está disponível dentro do teu coração o tempo inteiro. Então, não tenha medo de deixar arder. Deixa arder, deixa queimar. Deixa que o povo fale que vocês endoidaram. Que vocês não pensem em outra coisa. Só fala de Deus. Ai, tudo é Deus, tudo é decisão de Deus, tudo é... Que ótimo. Aleluia, glória a Deus. O mundo não precisa entender. Porque não importa o que está acontecendo, como que está acontecendo, importa só quem está fazendo. E é Deus quem está fazendo. Não tenha medo de viver esse lugar. Porque é exatamente o que o André falou. Porque se quem preparou foi Deus. Mas você engata a quinta marcha e você vai. Vai com medo. Vai com receio. Vai com tudo. Porque Deus vai abrir as portas. Ele vai tirar os inimigos da frente. Ele vai tirar os obstáculos. Ele vai te preparar. Ele vai te conduzir. O caminho está livre. O caminho está liberado. Para um novo romper. Para uma nova estação. E tudo isso que vocês estão sentindo, vocês não estão sentindo porque está aqui. Vocês estão sentindo que está dentro de vocês. O que está acontecendo espiritualmente é o Espírito de vocês testificando através do Espírito Santo. O que eu estou falando, cada um está entendendo de uma forma diferente. Por quê? Porque o seu espírito está sendo testificado pelo Espírito Santo de Deus. Da forma como você precisa. Cada um está sendo exortado de uma forma diferente. Isso só mostra que isso já está dentro de vocês. Eu oro todos os dias para que a chama que eu tenho dentro de mim, que ela não se apague. Quando as pessoas falam para mim, você está vivendo o primeiro amor. Amor, eu vou viver o primeiro amor pro resto da minha vida. Porque a partir do momento que eu paro de viver o primeiro amor, eu estou vivendo em pecado. Porque é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando alguém fala, que fofo, é o primeiro amor, que lindo. Mas que o primeiro amor permaneça na nossa vida até o fim dos tempos. Só que isso cabe a nós. De se colocar nos lugares certos com as pessoas certas. Eu não posso querer andar ao lado de Deus, ao lado de Jesus, como o meu Senhor e Salvador, e eu continuar mantendo as mesmas amizades, e eu continuar mantendo os mesmos lugares, e eu continuar mantendo as mesmas decisões. Eu preciso estar nos lugares onde Deus está. Onde Deus não está, eu não estou. Deus vai fazer a limpa na vida de vocês. Glória a Deus. Deus vai permitir cancelamentos. Deus vai quebrar negócios. Meu Deus, é Deus quem está fazendo. E é isso que importa. Porque se Ele está fazendo, meu amor, você se prepara porque vem coisa boa. A gente questiona porque a gente não entende, mas quando a gente passa, a gente entende. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. O Espírito Santo vai falar, essa não é a pessoa, esse não é o lugar, esse não é o negócio. Essa não é a atividade. Para. Ele dá a palavra. Depois não podemos reclamar quando ele para de dar a palavra. E a gente começa a viver coisas que a gente não gostaria, mas eu te avisei, filha amada. Saia desse lugar. Pare de ficar perto dessas pessoas. Frequente novos lugares. Se conecte com aquela pessoa. Para de fazer isso que você faz. Isso é pecado. E a gente, com a nossa teimosia de achar que isso faz parte da nossa identidade, a gente permanece. Mas a nossa intimidade, a nossa identidade não são as coisas do mundo. Quando a gente lê Daniel, isso é claro. Quiseram mudar o nome dele, dar comida nova, dar idioma novo, dar tudo para ele. Por quê? Porque eu preciso tirar a identidade que foi dada pelo povo de Deus. E mesmo assim ele não se corrompeu. Passou império, passou comida, passou tudo que vocês possam imaginar. E ele permaneceu da identidade que Deus deu para ele. No caminho que Deus orientou ele. Não pode orar. Vou orar e de janela aberta para todo mundo ver. É isso que Deus espera da gente. Que nós escolhemos o caminho. Nós escolhemos o lugar. Que mesmo que nós estejamos num lugar impuro, eu vou me manter puro. Eu vou me manter como filho de Deus, eu vou manter a minha identidade, eu não serei corrompido pelas coisas do mundo. Nas minhas decisões, nas minhas atitudes, eu posso andar com quem for, porque Jesus andava com todo mundo.
Por quê? Porque ele precisava para poder alcançar outras pessoas. Se eu ficar andando só com crente, como é que eu vou alcançar quem não é crente? Como é que eu vou testemunhar? Mas eu preciso manter a minha conduta mesmo nos lugares onde eu não estou. Gente, eu fui numa festa junina, eu não aguentei ficar 10 minutos? Eu não consigo mais ir em um lugar onde está todo mundo bebendo, falando um monte de besteira, falando um monte de coisa que não agrega. Às vezes eu preciso ir. Aí eu tô lá quietinha orando. Deus, eu tô lá batendo papo com o Espírito Santo. Fazendo planos, pensando em passagens bíblicas, cantando um louvor. Não sei se acontece com vocês, mas eu canto louvor na minha cabeça o dia inteiro. Eu acordo louvando, vou dormir louvando. Cada dia é um louvor novo, que eu acho que é uma forma que Deus está falando ali comigo. Acorda e escuta esse louvor, acorda e escuta esse louvor. Mas a vida ao lado de Deus é uma vida de renúncia. De coisas da carne. Que me afastam do meu espírito, que apagam o meu espírito. Para vocês lembrarem, a gente tem 3 formas incríveis da gente viver em comunhão. Um é a palavra. Eu preciso ler a palavra. Eu não posso depender dos outros para ter entendimento da palavra. A segunda coisa é oração. E, gente, oração não é oração que eu chego no final do dia e vou fazer aquela coisa mecanizada que eu não sei nem o que eu estou falando. Eu preciso criar um relacionamento como um pai. Como eu falo com um pai? E eu preciso jejuar. Porque o jejum é o enfraquecimento da carne para a elevação do espírito. Eu vejo muita gente que não jejua. O jejum não é só quando eu estou com um problema. O jejum é uma disciplina. Assim como eu disciplino o meu corpo com atividade física, eu disciplino a minha mente com treinamento, com aprendizagem, com conhecimento do mundo, eu preciso disciplinar o meu espírito. Então, a gente tem caminhos para isso. E a gente tem que se proteger da gente mesmo. E a gente se protege em comunidade. Quando a gente está sozinho, às vezes a gente se sente meio sozinho mesmo, né? Meu Deus, com quem que eu vou compartilhar? Nossa, que palavra maravilhosa que eu tive. Com quem que eu posso compartilhar essa palavra? Cara, hoje eu tô fraca. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que orou por mim hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas teve um grupo de mulheres hoje que se juntou para orar por mim. Essa mulher que tá aqui, ó, apareceu na minha vida graças a Elaine. Ela ora pela minha família todo dia. Eu já nem sei mais quantas vezes por dia. Que Deus te abençoe, missionária. Que Ele te dê porção dobrada de tudo que a senhora faz na nossa vida. E eu já te falei, seu tempo em Fortaleza acabou. Acabou. Agora é aqui com a gente. Queremos partir. Vocês acham quanto vale ter uma pessoa que ora pela tua família? E de bom grado. Não é porque tem que pagar, porque tem que fazer favor. Não tem que fazer favor nenhum, não. Quanto vale ter amigas intercessoras que oram, te exortam, que estão com você todos os dias? Amiga, eu tô mal. Ah, vamos ali tomar um café. Aqui tomar um café, vamos ajoelhar e vamos orar. Café não resolve problema, não. Isso não tem preço. Então se coloquem mais nesses lugares. Peça para que Deus apresente, né? A Gabi fala isso. Peça para que Deus apresente cada vez mais os amigos de Jesus para vocês. Porque isso facilita a nossa jornada. Amigos empreendedores, que cada vez mais estamos vivendo isso aqui. Amigos no esporte, amigos na família, amigos em todos os lugares. Não tem preço a gente poder ter liberdade para viver a nossa fé. E principalmente ter pessoas que entendem e respeitam a nossa fé ao nosso lado. Que uma hora que você fala assim, desculpa, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu estou sendo obediente a Deus. E a pessoa não te questionar. Mas você é louco? Como que você vai fazer isso? Eu estou sendo obediente a Deus. E tem gente que não vai entender. E talvez não tenha que entender. Mas como é bom ter os amigos de Jesus ao seu lado. Que te entende, que te fortalece, que ora por você. E essas pessoas estão disponíveis e acessíveis. E tá cheio de gente assim, cheio. Tudo disponível aqui. Que Deus abençoe a jornada de vocês. Que o Espírito Santo de Deus acompanhe vocês. Que essa chama que se acende em vocês, que ela continue ardendo, queimando, 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 sem parar. E que vocês possam transbordar essa chama em outras pessoas. Que vocês se sintam revestidos do Espírito Santo. Para que vocês possam transmitir essa chama para outras pessoas também. E para quem fez a oração pela primeira vez, parabéns. Foi a melhor decisão da sua vida. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Foi um prazer imenso. Obrigada.